Olá, é um convite que eu faço a todas as pessoas sempre no meu trabalho e a partir da minha experiência de vida vamos viver ativamente. E quando eu falo viver ativamente é em todos os sentidos da vida. E hoje, principalmente, eu quero destacar a importância e os benefícios da atividade física e do movimento para o nosso corpo. Outro dia, ouvindo uma amiga falar, uma fisioterapeuta, e perguntando a ela qual era o movimento mais importante, ela disse: é o próximo. Então, o nosso corpo, da forma que está estruturado hoje, a coluna vertebral, a musculatura, a nossa posição ereta, é para que ele se movimente. E muitas pessoas falam, eu tenho dor no meu quadril, dói o meu joelho, eu tenho dor nas articulações, eu tenho medo de sair na rua. Sim, muitas condições desfavoráveis aparecem com o envelhecimento, no próprio processo de envelhecimento, se a gente não construiu isso ao longo da vida. Mas os profissionais, como educador físico, fisioterapeuta, os osteopatas, os traumatologistas, enfim, todos os profissionais da área da saúde que se dedicam ao corpo especificamente, podem e devem nos auxiliar para que a gente comece a fazer o movimento sempre, em todas as fases da vida, e no envelhecimento principalmente. Se a gente relembrar quando era criança e as crianças que a gente conviveu, que elas pulam, sobem nas coisas, nas árvores, nos muros, nos móveis, e os pais, sempre no intuito de proteger, se fala, não sobe aí, para quieto, desce, e a criança acaba introjetando isso, acaba aprendendo isso, e muitas delas param de fazer esses movimentos. O processo da vida continua, e quando nós envelhecemos, a gente continua fazendo isso, não se movimentando tanto quanto o nosso corpo precisa e necessita. Mas ele começa a dar sinais, e muitas vezes essas dores, esses desconfortos, esses posso falar travamentos, né, das nossas articulações, são um sinal que nosso corpo está nos enviando de que ele está parado, de que ele precisa se movimentar. Então, a gente pode se adaptar a essa condição de vida e abandonar um pouco o controle remoto. Então, fazer um movimento de desligar e ligar um aparelho eletrônico, como se fazia tempos atrás. E não é voltar ao passado, mas achar estratégias para se movimentar um pouco mais dentro de casa. Dar alguns passos a mais no mercado, para ir ao mercado ou para ir na feira, fazer um movimento fora de casa. Por exemplo, ficar num móvel, numa cadeira, numa poltrona de uma forma mais ereta e não tão enterrada numa espuma ou num móvel mais, como é que pode dizer, mais fofo, né? Para que a nossa coluna se mantenha mais reta, mais estável. A nossa panturrilha, nossa barriga da perna, ela tem um músculo que bombeia sangue para a parte superior do nosso corpo, e ela só vai fazer este movimento se a gente estiver em movimento. E no século XIX, um biólogo inglês, Darwin, ele já disse que não é o mais inteligente, não é o mais esperto, não é o mais rápido que vai sobreviver, mas aquele que se adapta. E como nós estamos hoje com uma longevidade muito maior, nós estamos vivendo muito maior, a gente pode sim se adaptar às nossas condições e às condições que o nosso corpo tem. Além de que estudos mostram que a prática da atividade física produz no nosso cérebro substâncias que protegem o nosso neurônio, além de surgirem brotos neurais, que são os precursores, né, das novas células nervosas, os neurônios, que são as células do nosso cérebro. Então, a atividade física, o movimento vai nos dar muito mais condição de vida e muito mais qualidade nas nossas ações do dia a dia. Então, o meu convite é esse, é para que a gente olhe para o nosso corpo, veja o que ele pode fazer, e dentro das suas condições, né, das condições de cada um, a gente se adaptar. Quando a gente sai fora do Brasil, quando a gente viaja, é comum a gente ver nos países da Europa idosos
se locomovendo com andadores. Eles vão ao supermercado, eles fazem as suas compras, independente se a calçada tem uma condição favorável. Claro que é mais favorável aqui do que no Brasil, de locomover, mas a gente vê muitos idosos na rua se locomovendo. Nos países europeus, o aumento da longevidade e do número de idosos já ocorre há bem mais tempos do que aqui no nosso país, mas é importante que a gente saia para a rua, que a gente se mexa, que a gente se locomova dentro das nossas condições. Então, o meu convite é esse, para que a gente comece a se movimentar, para a gente comece a fazer mais ações com o nosso corpo do que a gente vem fazendo. E eu garanto que os benefícios serão visíveis em pouco tempo. Nosso corpo só tem a agradecer. E mesmo que a gente esteja numa cama, imobilizada por algumas questões físicas, se a gente puder usar o talher para levar a comida à boca, usar o copo para beber, sem que alguém faça esse movimento para nós, é um ganho que o nosso corpo está obtendo. Então esse é meu convite, que o nosso melhor movimento seja o próximo. Até o próximo vídeo.